Sejam muito bem-vindos ao Pingas e Tombos. Eu sou o Nicolas, CEO de empresas e homem de negócios há mais de 30 anos. E como homem de negócios, eu aprendi que algo muito importante relativo ao sucesso são as atitudes, os casos que você de fato faz a coisa acontecer, a determinação, as superações. Essas são as pingas. Mas que, na verdade, os erros, os perrengues, os fracassos, eles são tão importantes para o sucesso como as pingas. E é por isso o nome do nosso podcast, Pingas e Tombos. Então, esse é um podcast para você se inspirar e aprender com os erros e acertos de pessoas de muito sucesso. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de contar com a presença de Ottoni Galli-Rosa, uma pessoa que eu adoro de paixão, tenho profundo respeito. Ottoni, prazer imenso em recebê-lo aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Nicolas. A honra é minha. Ottoni, eu queria começar e pedindo para você explicar para a plateia, né? Quem que é o Ottoni? Ottoni é um garoto nascido no interior que de repente também morou na roça e de repente desde cedo manifestou um gosto, uma tendência, uma vocação para a arte, para o desenho. E a vida inteira minha foi correr atrás do desenho da arte, e isso foi me abrindo portas e de desenhista de história em quadrinhos para publicitário, diretor de marketing e, de repente, artista plástico. E dentro desse caminho da arte, do desenho, da vocação, muito suor, muito sucesso e muitas derrotas. Você se considera um autodidata, Ottoni? Muito autodidata, tanto na área da comunicação, por exemplo, a partir do ilustrador, do desenhista de quadrinhos, uma época em que não havia escolas, faculdades para te transformar num homem de comunicação. E todo esse aprendizado foi autodidata. E como é que foi essa tua... Como é que você descobriu que você gostava de ser enfim, um desenhista, como você chamou, né, de figuras de quadrinhos, enfim, um artista? O que te motivou e como é que você descobriu isso? Porque, afinal de contas, o que você comentou aqui, que você estava meio que na roça, literalmente. Sim. Isso não sei se eu descobri. Essa manifestação foi acontecendo naturalmente a partir do momento em que, segundo, segundo me lembro e segundo me contam, já com 5, 6 anos de idade, eu vivia procurando papel e lápis para desenhar a minha avó, meu cachorro, o pessoal da minha casa, essas coisas. Perfeito, perfeito. Tony, e aí você veio, né, e você construiu toda uma carreira, você foi inclusive empresário, né? Conta um pouco para nós essa parte da tua carreira, da tua trajetória até hoje. É uma trajetória onde funcionou muito a intuição e não o planejamento, ou seja, sempre indo atrás do que eu sonhava e gostava de fazer, que era comunicar através do desenho, da forma, da arte e da linguagem, tanto escrita, falada, como ilustrada e desenhada. E como é que você vê isso? Você acha que o fato de você seguir a tua intuição e não ter, entre aspas, planejado a tua trajetória, quais foram os prós e contras dessa tua... Porque é uma coisa aí muito inerente à sua pessoa, né? Imagino. Aí, nesse caminho de buscar a vocação, tem muito da aventura. Imagina que quando eu saí da cidade interiorana, lá de 15 mil habitantes, Olímpia,
onde eu era conhecido porque desenhava bem, eu saí com 18 anos. Por que com essa idade? Porque eu tinha que fazer o serviço militar e só poderia sair de lá com o serviço militar. Mas quando eu saí com essa idade, eu já tinha 2 profissões. Eu era professor primário, eu era tipógrafo, já aprendi a tipografia com meu pai, que era um tipógrafo, então eu já era um impressor, já era um tipógrafo, e vim para São Paulo. E meu pai me perguntou: "Mas o que que você vai fazer em São Paulo?" Falei: "Ah, vou desenhar." "Desenhar o quê? Vai viver como?" "Ah, pai, eu vou desenhar porque se eu gosto de desenhar, eu vou desenhar, o resto vem como decorrência." Esse foi o primeiro passo. E, assim, o Tony, como é que foi a influência da tua família? Porque me parece que, assim, quando você quis sair de casa, você já estava muito bem fundamentado. Como é que foi a influência dos teus pais, da tua família nessa tua trajetória? Foi fantástica, eu acho que meu pai já era um cara um pouco fora da caixinha, então essa coisa de me apoiar, me estimular, sem saber bem como estimular e dar apoio e fazer, porque, na verdade, eu vi esse corte do cordão umbilical foi uma coisa, muito forte, porque foi uma aventura. Eu vim para São Paulo, sem eira nem beira, meu pai não tinha condição de me dar retaguarda, então, hã, o estímulo dele do meu pai e da minha mãe dizer: "Vai filho, vai atrás do seu sonho e o que a gente puder fazer, estamos na retaguarda", mas o que eles podiam fazer na retaguarda, praticamente, era nada, era apenas, moral, motivacional, baseado em acreditar no filho, pela educação que eles me deram, apenas isso. E você, quando veio para São Paulo, você estava convicto de que ia dar certo, de que você ia conseguir atingir os teus sonhos? Como é que foi esse momento? É uma coisa muito intensa, porque você imagina que eu chego em São Paulo com um pouco, menos do salário mínimo no bolso, na época 5.900 não sei o quê, acho que Eu cruzeiro, também já sei não lá. lembro. O salário mínimo, e com algum dinheiro no bolso, menos do que um salário mínimo. E descendo na Estação da Luz, sem conhecer São Paulo, e a única referência que eu tinha, que era olha, que foi meu pai que me deu, porque ele teve em São Paulo em 32, que participou da Revolução de 32, e ele veio para São Paulo para se integrar a um batalhão de paulistas que foram trocar tiros com os mineiros lá pela região de Resende. Então meu pai conhecia a Estação da Luz da seguinte maneira: um lado é um parque, o outro lado é a cidade, então você vai para o lado da cidade. Era isso. E aí, ô Tony, vamos lá. Eu sei que você, em algum momento, entra no Banespa, Sim, né? Você teve uma longa carreira no Banespa. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho. foi acidental. Porque chegando em São Paulo, com esse dinheirinho no bolso, eu fui caminhando para o lado da cidade, até a rua Gaianazes, vaga para rapazes, uma pensão. Conversei com o dono da pensão, ele perguntou quanto eu tinha de dinheiro, tanto. "Ah, dá para você ficar 15 dias, guarda um dinheirinho para voltar, e você tem 15 dias para arrumar um emprego, para poder ficar em São Paulo." E foi o que eu fiz, arrumei um primeiro emprego, salário mínimo, na ICI, o Cardecic, é um negócio que não existe mais. Consegui esse emprego porque eu tinha letra rápida e bonita. E e aí comecei a procurar o desenho e, logo, eu entendi que se eu arrumasse um emprego em um banco, o período era menor e eu tinha mais tempo para procurar o meu caminho, a minha vocação. E procurando o banco, na pensão, um amigo
Américo Luiz Bolso, esses nomes eu não esqueço. Ele falou: "Ô, maluco, eh, tem concurso no Banco do Estado, presta concurso no Banco do Estado que se você conseguir uma boa classificação, existe horário noturno. Você conseguir horário noturno, você tem o dia todo para cuidar do teu caminho". E foi o que eu fiz. Ele estudou comigo e ainda falei para ele: "América, eu não tenho cara de bancário, eu não vou prestar concurso". "Não, você tem horário noturno e tal". Aí eu tenho as apostilas, estuda comigo. E eu fiz isso e passei bem classificado. Entrei no Banespa, em 6 meses eu já consegui horário noturno. E quando eu consegui o horário noturno, eu já estava ilustrando quadrinhos. E aí banco, e quadrinhos, ilustrações editorial, logo comecei a ilustrar para a Editora Abril. Isso foi um processo até bastante rápido. E aí quando e que eu estava nesse caminho já de deixar o banco, porque já conseguia ilustrar, já fui convidado para dar aula de desenho, mas aí o banco, precisou desenvolver a área de comunicação, propaganda e marketing, e o pessoal da diretoria sabia que à noite tinha um cara que trabalhava à noite e que durante o dia já, trabalhava na área de comunicação, e aí me convidaram para desenvolver a área de comunicação, uma coisa muito incipiente no início, que não era a propaganda marketing. A palavra marketing não se falava naquela época, no final da década de 60, que era prestar uma assessoria de comunicações para a área de relações públicas que atendia a diretoria do banco. Mas, ô Tony, só te cortando rapidinho. Hã. Assim, eu acho que esse é um insight interessante, né? Porque no fundo, a oportunidade que você teve de crescer no banco, me parece que foi fundamentada naquilo que você falou, né? Em algo que você já tinha investido certo tempo, era uma habilidade que você tinha, isso chamava a atenção das pessoas, né? E de repente aquilo que era apenas um ganha-pão, para você se manter e assim por diante, acabou meio que sendo uma conjunção e te impulsionou para você assumir uma posição e uma vertente dentro do banco. Faz sentido isso? Eu digo isso porque, assim, eh, às vezes a gente quer só promoção, né, às vezes a gente quer só evolução, mas tem uma construção a ser feita, né, e no teu caso me parece que foi isso, né, você já tinha algo construído que de repente casou com as necessidades e os anseios do banco naquela época. Faz sentido isso? Faz sentido, é como uma situação totalmente acidental de você estar no lugar certo na hora certa. Isso você não planeja, isso acontece, essa coincidência. Mas você tem que se preparar, né, de alguma Sim, forma você mas tem que estar eu preparado, né. eu estava preparado não para desempenhar uma função que acabou sendo uma função de relevo, como responsável pelo marketing da empresa. Eu não estava me preparando para isso. As coisas foram acontecendo e, de repente, o que me o que me surpreende é que eu entrei numa área para desempenhar uma função de executivo de marketing, coisa que eu nunca tinha sonhado, mas acabei desempenhando e com sucesso, pelo que a história conta. Um sucesso porque a situação do mercado me exigiu desempenhar uma função que eu nem imaginava que tinha condição para desempenhar essa função. E acabei desempenhando, não porque eu tinha uma bagagem técnica que aprendi em faculdades ou com grandes professores. Tinha na intuição. A intuição me mostrou que eu sabia, resolver problemas, que eu sei lá como veio esse aprendizado. A intuição me mostrou isso. Tem algum grande
case de sucesso aí, dentre muitos, provavelmente, que você acumulou nesse tempo, que você pode contar para a gente? No Banespa, sim. No Banespa, foi um caso de muito sucesso, porque praticamente era um banco estatal, Banco do Estado, SA, e que tinha uma imagem de banco público, de atender folha de pagamento, de coisas assim. E aí, Murilo Macedo, que foi o presidente do banco naquela época, o governo Paulo Egídio, tinha uma visão, ou talvez até pressionado pelo mercado, de transformar esse banco num banco de mercado competitivo, de mudar a imagem no sentido mais amplo que possa se imaginar. E para fazer isso, ele contava com poucos recursos, ou seja, ele não podia, como uma empresa privada, contratar, por exemplo, uma estrutura de profissionais, diretores de comunicação, propaganda e marketing. Ele, a muito custo, conseguiu trazer apenas um profissional de marketing do mercado, que foi Murilo Terra, e aí o Murilo Terra tinha que montar uma estrutura para fazer esse grande trabalho, dessa virada de comunicação, com funcionários da casa. E de funcionários da casa, ele só pôde contar com dois. Um era o maluco artista que trabalhava à noite, que estava vindo trabalhar durante o dia para cuidar, sei lá, de propaganda e comunicação, e o Alcindo Caparrós, que era também um funcionário de carreira, admitido por concurso, como eu, que tinha uma vocação para o marketing, para o planejamento mercadológico. Então, juntando Murilo Terra, Alcindo Caparrós e Otônio Gari Rosa, a gente montou toda uma estrutura de comunicação, propaganda, marketing, para mudar toda a imagem e, na verdade, para mudar toda a história do banco. Ô, Tony, um ponto importante que você comentou, que eu acho super importante, né? Você não precisa de um exército inteiro para fazer grandes mudanças. Mas, pelo jeito, assim, um pequeno time muito bem formado e que se complementava conseguiu levar isso adiante, é isso? Cara, bem colocada essa a tua observação, porque o que aconteceu ali foi realmente uma coisa aparentemente improvisada, vamos dizer assim, e que, na realidade, tecnicamente, racionalmente, se recomendaria que se contratasse uma grande equipe de profissionais específicos selecionados no mercado, e não foi isso que aconteceu. E o que dentro dessa limitação de potencial técnico, o que eu e Alcindo Caparrós fomos buscar foi pessoas. Eu, particularmente, fui buscar funcionários concursados do Banco do Estado que não tivessem nenhuma vocação para ser bancário e que, na verdade, estavam desajustados dentro da estrutura funcional do banco, onde eu achei gente muito criativa, achei fotógrafos, achei redatores, achei pessoal muito ligado a essa área bem profissional da comunicação, mas que estavam desajustados, funcionando como caixa de banco, como coisas assim. E E, aí a gente e, foi formando uma estrutura. e como é que você identificava essas pessoas? Olha, Aliás, só desculpa te cortar, mas assim, esse é um ponto importante, né? Nas empresas a gente tem tantos talentos que estão ali, né, desajustados. desajustados ou existem, mas a empresa não sabe que existem. Como é que você foi buscar isso dentro de uma estrutura que eu imagino que era gigantesca, né? Gigantesca, mais de umas cerca de 60, 80 mil funcionários. Então, eu entrava em contato com o departamento do pessoal, que naquela época aconteceu também um fato interessante. Era um departamento de pessoal
que funcionava como administrador das leis na administração de funcionários, e a gente começou com uma outra mentalidade, que foi a transformação de departamento de pessoal para administrativo para desenvolvimento de pessoal. Investir no funcionário, no desenvolvimento do funcionário, para estabelecer uma fidelização, vestir a camisa da empresa e se tornar um membro da empresa e não um empregado da empresa. E nessas fichas funcionais, a gente descobria que tinha funcionário com muito potencial, como eu já citei, potencial para a área de comunicação, de trabalhar com imagem, e não estavam sendo aproveitados, porque estavam fazendo trabalho burocrático, carimbar e preencher ficha, e datilografia, e aí foi o grande ajuste. E o que a gente observou que, normalmente, esses funcionários estavam em fase de sair da empresa, o chefe dava graças a Deus da gente tirá-lo daquela função e trazer para uma função mais desafiadora. E aí eu comecei a montar uma estrutura a partir do zero, comecei a montar uma estrutura que, quando eu me aposentei, era o departamento de comunicação, com 160 funcionários, que cuidava de todo o marketing, de toda a comunicação, de toda a área de endomarketing, de toda a área marketing cultural, marketing esportivo, marketing institucional e de serviços. Então, toda uma estrutura de propaganda e marketing, né? Ô, Tony, e qual que foi a estratégia para vocês terem sucesso em mudar a imagem de um banco que era essencialmente estatal para que ele tivesse ou chegasse a ter uma imagem de um banco comercial, enfim, autêntico? O que vocês fizeram? Qual foi a sacada que vocês tiveram para que isso se tornasse realidade? A sacada foi praticamente a partir desses três profissionais, Murilo Terra, Cinto Caparrós e eu, e começar a montar a estrutura com dos funcionários da própria casa, praticamente. O primeiro passo foi identidade visual, com a assessoria de Calduro, o Martino, que era o cara que, na época, selecionado através de outros designers e outros profissionais que cuidavam de identidade visual. A imagem física do banco. A imagem física são as agências. Para mudar a imagem física das agências, a gente foi bastante ousado, pensando em estabelecer um modelo de arquitetura. E não apenas. Esse foi um conceito, e eu acho que inovador. A identidade não apenas encher prédios com placas, com neon, com luminosos, dando um novo logotipo. Não. A arquitetura, a casa, ela tinha que ter uma imponência, uma estrutura que você conseguia através dos melhores arquitetos da época, que era Otaki, Luiz Otaki, Villavecchia, Zanettini, e através de um brainstorm violento, de uma discussão com esses arquitetos que, na verdade, cada um com o seu ego avantajado, fazer com que eles entendessem que, além da arquitetura, o banco tinha que ter um ambiente em que integrasse os funcionários se integrassem a essa arquitetura, e daí fazer um trabalho de indoor marketing violento para mudar a conduta desses funcionários, e uma arquitetura assinada por cada arquiteto, mas que elas tivessem uma unidade de linguagem. E mudar coisas básicas, por exemplo, contato do funcionário com o público. Isso era marketing.
junto com os arquitetos, discutindo isso violentamente. Onde o funcionário não se isolasse através de uma grade dourada, como era o conceito da época de banco, relação de caixa com funcionário. Tanto é que daí originou um módulo de atendimento que não tinha grade, não tinha separação, não tinha vidro, que era aquele balcão quadrado, onde ergonomicamente o cliente tinha que para atingir o dinheiro no caixa, tinha que fazer alguma ginástica física, mas o caixa estava ali. Era uma coisa que mudou. O piso único, né, porque existia um conceito de piso em que o funcionário tinha um piso quente, por questão de saúde, obrigado por lei, e o cliente um piso frio de mármore e tal. Não, piso único, que surgiu aquele piso de borracha, plurigoma na época, e por aí foi. Aí a gente falaria horas a respeito disso, né? Mas o fundamental foi mudar a cultura interna, né? Acho que trabalhar com os funcionários para que eles mudassem, vamos dizer, a forma de pensar e de agir, e ao mesmo tempo convidar o próprio cliente para que ele, quando entrasse no banco, né, ou quando tivesse alguma interação com o banco, essa interação fosse diferente da que ele estava acostumado a ter, Em qualquer banco do mercado. em algo muito, para a época, algo bastante inovador e Revolucionário, não foi nem inovador, foi revolucionário. Agora, como é que surgiam esses conceitos de mudar? Caramba, reunindo conhecimentos, na época, rudimentares de marketing, que a palavra marketing nem era muito conhecida, década de 60. O primeiro banco a fazer propaganda foi o Banco da Lavoura de Minas Gerais, que fazia anúncios de banco. Isso era novidade, banco nenhum anunciava serviço, porque os bancos, principalmente o banco estatal, entendia que o cliente tinha que vir correndo atrás do banco, e não era bem assim. Quando começou a competição dos bancos, principalmente na época, Bradesco e Itaú. E, então, a conquista de clientes implicava em entender o perfil do cliente e fazer a ligação da necessidade do cliente com o que o banco tinha condição de estruturar e oferecer como serviço. O primeiro produto a, a se transformar num produto em que a gente montou uma estrutura de marketing por trás, de estabelecer uma estratégia de marketing para disseminar esse produto como a mais, foi o cheque especial. E ainda continuando na linguagem do trabalhar o funcionário, a gente começou a desenvolver também uma estrutura de endomarketing que existia um costume, por exemplo, o banco começava a fazer a propaganda do banco, jogava no mercado, o banco nem sabia o que era aquela linguagem. A propaganda, então, induzia a levar novos clientes ao banco. Só que o funcionário não estava preparado para atender essa demanda. Então, o que a gente fez? Antes de uma propaganda ser lançada no mercado, a gente lançava essa propaganda internamente, em toda a rede. Então, nós tínhamos funcionários que levavam, naquela época, maletas com audiovisual, mostrando para o funcionário que nós íamos lançar uma propaganda. Olha, gente como você, que fazia parte dessa aproximação do cliente com o funcionário. Quer dizer, o, o cliente que está aqui e o funcionário que está aqui é gente normal, comum, é gente como você. É gente onde você não põe uma grade para um caixa atender o cliente através de um buraquinho onde você passa o dinheiro por baixo e, o, e, o, e o cliente, né, tem uma relação assim muito formal, não. Então, quando o funcionário entendia isso, a gente fez uma inauguração, eu estou me lembrando do caso, uma inauguração de uma agência nova dentro do conceito de arquitetura,
e de piso e de sinalização, onde se respeitava a arquitetura Banespa e a sinalização não ficava pregada na parede, mas ia lá para fora da coisa física do banco, a placa Banespa. E numa inauguração dessas novas agências, eu tive conversa com um gerente que falou assim para mim, falei, nossa, e eu agora sou um outro cara. Eu tive até que fazer um puta crediário para comprar todo um guarda-roupa novo de terno e de roupa, porque agora eu sou um novo funcionário. Eu tenho que ter uma roupa nova, uma apresentação nova, eu tenho que ter uma gravata nova para atender um cliente que é um cliente novo. Isso é como se fosse. E nesse momento, o entendimento desse funcionário, que também ele usou a percepção, a sensibilidade e entender a nova linguagem, é uma mudança que ele também usou a intuição, a percepção e o sentido para entender toda aquela nova linguagem. Ô, Tony, esse ponto é importante, né? Muitas vezes as empresas acabam não aproveitando todo o potencial interno dos colaboradores, que são, como você comentou, gente como a gente, né, onde dá para você fazer todo tipo de teste, todo tipo de validação, seja do que você vai fazer, das mudanças que você vai fazer, ou inclusive da parte de comunicação. Agora, eu queria entrar um pouquinho, até por uma questão de tempo, na tua fase de empresário, Então, né? vamos dar uns pulos aí, porque essa história é muito longa. Aliás, todas as histórias têm mil facetas, né? Mas uma derrota, por exemplo, eu tinha 50 anos de idade, o Banespa estava no auge da minha capacidade criativa e produtiva. Era um cara que tinha construído uma puta história no Banespa, e de repente, 50 anos, já tinha, portanto, aí é uma questão racional, legal, tinha 50 anos de contribuição, 30 anos de contribuição ao INPS, então tinha que me aposentar. Você tinha que se Tinha que me aposentar? aposentar. Por quê? Uau. Não, ainda faltavam 2 anos para completar os 30 anos de banco. Tinha 28 anos de banco e 2 anos de contribuição fora no INSS dos outros empregos que eu tive. Então, oficialmente, eu já tinha 30 anos de contribuição, podia me aposentar. E mais 2 anos para completar 30 de banco, tinha 28 anos de banco, aí seria obrigatório a aposentadoria para criar vagas para os novos, aquela coisa toda. Só que aí o banco pegou uma segunda diretoria, todas as diretorias que eu enfrentei no banco, e diretorias que me facilitavam desenvolver o meu trabalho técnico e profissionalmente, e diretorias que prejudicavam, porque era corrupção, tipo de diretoria totalmente corrupta, governo Maluf. Então, aí, esses diretores assaltavam o banco, e a minha função era defender o banco. E aí criava problemas seríssimos em diretorias do Maluf, por exemplo. Eu fui afastado sem função, fiquei encostado em Pirituba. E como é que você se sentiu nesse momento? Derrotado, porém com uma energia, com um potencial, com uma verdade que me impulsionava a enfrentar essas quadrilhas, mesmo com ameaça, perda de cargo, de cargo não, perda de função, mas não de cargo, porque eu era um funcionário concursado, tinha garantias legais, então era uma luta. E depois ainda voltei com muita energia, reconstituí a estrutura de marketing do banco, mas na sequência, no governo Montoro, e na sequência veio o governo Quercia, que era a outra quadrilha. E aí
caramba, eu já posso me aposentar, mas mais 2 anos aqui para enfrentar essa quadrilha do Quercia não vai ser nada produtivo para minha para o meu trabalho. Eu vou continuar sendo perseguido, provavelmente vou perder o cargo, então me aposento. Então me aposentei com 50 anos, no auge da minha capacidade produtiva, e qual era o caminho então? Bom, agora eu já tive uma experiência de montar toda uma estrutura, uma house, no Banespa, com uma capacidade produtiva fantástica, então vou montar a minha agência. Aí levei uma paulada violenta, por quê? Falei: "Puta, com o currículo que eu tenho, eu vou mandar esse currículo para os bancos, E todos vão fazer fila para todos me vão fazer fila contratar. para me contratar". Falei: "Paulada", eu não recebi uma resposta, ninguém estava interessado na minha história. Até hoje eu não entendo muito bem por quê, mas é uma paulada. Mas é um sentimento, no mínimo, de rejeição, né? Você fala, puta, e Puta, aí? falei: "Puta, com essa puta dessa história, com essa com esse currículo todo, vai ter fila". Não, não recebi. Falei: "O que que acontece?", né, isso até hoje eu não entendo, mas foi uma paulada. Falei: "Bom, então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar a minha agência e vou começar do zero". Mas aí montar uma agência e começar do zero, esquece aplicar o meu conhecimento na área, dos bancos, na área financeira. Esquece, eu vou começar agora na área privada e tal. E aí comecei do zero com a minha agência, praticamente montei uma agência na minha casa. Aí tem um caso interessante. Por coincidência, nessa época, os 2 meus 2 filhos resolveram também entrar nessa área de comunicação, fazer propaganda, fazer marketing, fazer comunicação. E aí falei: "Bom, então eu vou começar minha agência em casa e os meus 2 primeiros funcionários vão ser meus filhos, que vão também aprender comunicação comigo, já que eles escolheram esse caminho para se desenvolverem, na vida". E você acha que envolver a família, tal, como é que foi isso? Foi positivo, foi negativo, foi os dois? Como é que é essa história de montar um negócio, de repente, com alguns familiares dentro, no caso, os filhos, mas poderiam ter sido outros familiares, né? Tem os 2 lados, né, tem os 2 lados. Um lado é assim, na verdade, eu estava repetindo a história do meu pai. Ou seja, meu pai tinha uma tipografia num determinado momento da vida, e: "Ô moleque, já que você está aqui, então vem aprender a trabalhar para ajudar". É esse é elementar isso. E eu com 14, 15 anos de idade, eu já era um profissional de tipografia. Já poderia arrumar em qualquer tipografia do mundo na época. Tipografia hoje não existe mais dentro daquele, a não ser, sei lá, em algum fim de mundo perdido. Mas eu estava repetindo o que meu pai fez. Falei: "Olha, vocês estão estudando tudo bem, mas a vida não é só estudar. Vamos então, aqui em casa todo mundo tem que ter função. Então vamos trabalhar, vamos aprender na prática como é que é esse negócio de comunicação". O Tony, você com 50 anos, você não tinha um histórico de empreendedor, né, ou Não, de nenhum. empresário, e você meio que foi obrigado a ser. Como é Sim. que foi esse momento para você? Onde você conseguiu ter força para seguir adiante e ter sucesso com a tua empresa? Olha, começar do zero uma agência de propaganda, precisa ter um tipo de energia, de disposição de agora com 50 anos de idade. Eu me lembro que consegui, já que o meu perfil não conseguiu cliente nenhum, nenhum banco veio correr atrás de mim, eu tive que ir atrás das empresas. Eu fiz um trabalho maluco naquela época, eu me lembro que eu percorria a as grandes avenidas de São Paulo, eu entrava de prédio em prédio e identificava as empresas no saguão de entrada do prédio, e ali ia fazendo anotações e ia fazendo contato com a área
de propaganda e marketing. E aí comecei a, sei lá, de 500 contatos, uma perspectiva de conseguir algum trabalho. Ou seja, na cara e na coragem, é Cara e isso. coragem. Aí eu me lembro de estar caminhando ali pelo lado do Brooklyn, e a sola do meu sapato descolou. E eu entrei no shopping, isso é uma derrota. Eu entrei no shopping Morumbi, no marketing, em frente ao shopping Morumbi, tinha um outro Marketplace. marketplace. E ali de cara tinha uma loja de sapato italiano, só sapato italiano importado. Eu pensei, caramba, com um sapato desse para entrar num cliente, eu acho que eu vou conseguir, vai facilitar conseguir com o cliente. E comprei um sapato italiano importado e tive que jogar o outro fora na rua, porque não dava para andar. Então, isso era um desafio, era uma coisa. E aí consegui alguns contatos, e desses contatos eu consegui alguns laboratórios. E com o laboratório, eu cheguei. Laboratório farmacêutico, né? Laboratório farmacêutico, indústria química e farmacêutica. Então foi tudo assim, consegui clientes batendo de porta em porta. Mas muita determinação, né, Tony? Muita determinação. Agora, na verdade, eu tinha um portfólio com um certo significado pelas coisas que eu fiz no Banespa. Então isso ajudou. Mas era cara e coragem, era bater de porta em porta, fazer contato e conseguir alguma visita. E aí, através até o caminho da indústria química e farmacêutica, teve a ajuda do Casarré, que era um diretor de arte e criação da Ciba-Geigy, antes da Ciba-Geigy era. E que é artista plástico, então era do meu relacionamento da área de artes plásticas. Eu quero dizer o seguinte: paralelo à atividade da comunicação, propaganda e marketing, eu sempre exerci atividade paralela na artes plásticas, fazendo arte, fazendo exposições, e no esporte, participando de competições, e aí também abrindo caminhos e aprendizado. O esporte é um aprendizado fantástico, é onde você aprende a ganhar e perder. Cada competição, o esporte competitivo, cada competição é 8 ou 80. Você vai ganhar ou você vai perder. Ou você vai subir no pódio ou você vai passar vexame. O Tony, na época, que esporte que era? Ou que esportes que você praticava? Bom, eu comecei em São Paulo, eu comecei com natação competitiva. Participei de competições pelo Banespa, como na natação, no polo aquático. E no atletismo, eu entrei no atletismo e fui para a marcha atlética, e na marcha atlética foi onde eu consegui as maiores vitórias e as maiores derrotas. Maior vitória, campeão sul-americano, veterano na Argentina. Subir num pódio em primeiro lugar na Argentina é uma vitória. Aqui você acredita essa vitória? O que te fez chegar até esse momento de chegar lá e bater no pódio internacionalmente? Aí eu acho que aí tem uma coisa que é da natureza de cada um, que é o espírito competitivo. O esporte tem muito isso para motivar o competidor. O importante é competir. E eu já. Não, o importante não é competir, o importante é ganhar. Então, é claro que no importante é ganhar, te estimula a treinar com mais rigor, com mais afinco para conseguir ganhar, mas também te ensina a saber perder, né?
Mas você acha que, por exemplo, isso acho que vale para a vida, né? Quando você diz eu quero, né, o esporte para ganhar, eu imagino que assim você está jogando a tua meta para o máximo, né? Sim, Ela pode não acontecer, mas eu vou dar o meu melhor porque eu quero chegar no máximo. É isso. é isso. Hum. Porque se você entra numa competição, porque tem muito atleta, e eu sempre fui, é claro, um atleta amador, porque a minha vida não era me viver do esporte, a minha vida era viver de comunicação, de arte, de desenho. Claro, mas como atividade paralela, como quando você se joga em qualquer atividade, e tem muito, até hoje eu convivo com muito, hoje na área do ciclismo, eu convivo com muito cara que pratica o ciclismo como esporte, mas não quer saber de competir. E tem muito ciclista que entra na competição não para ganhar, mas apenas para se medir, para participar. Então, tem várias maneiras de você entrar, entrar na competição, tanto no esporte como na vida profissional, sei lá. Então, né, tem essa coisa também do que não tem essa garra. Não, eu quero entrar para ganhar. E aí, ô Tony, isso te ajudou? Porque eu lembro que em algum momento, né, enfim, a gente sempre teve um relacionamento durante muitos anos. Aham, Em algum momento você começou a falar, pô, eu peguei a bicicleta tal, para ir para cá e para lá. E aí você começou a atuar em grupos, né? Você ia à noite fazer ciclismo. aham. E hoje você virou uma referência. Eu acho que, se não for mundial, com certeza aqui no Brasil você é referência na área do ciclismo, né? Sim. Como é que foi isso para você, né? Como é que você descobriu o ciclismo e como é que você está hoje, né? Porque eu acompanho e eu sei que você continua firme e forte. Pô, você já tem uma certa idade, mas com uma saúde de ferro, né? Queria explorar um pouquinho, se você pode contar para a gente aí um pouquinho dessa história aí já mais recente do ciclismo. Sim, sim. O ciclismo é o seguinte, na verdade, ah, o ciclismo, eu conheço a bicicleta desde os 11 anos de idade, e hoje eu percebo que desde essa época eu sempre pedalei de uma maneira um pouco fora da caixa. Eu era muito aventureiro e me arriscava em aventuras com poucos moleques na minha época, uma meia dúzia de moleques, se tanto. A gente já curtia a bicicleta de uma maneira diferente, que não era só o transporte, era a aventura. Então a gente se metia em cada aventura maluca nos domingos, só nos domingos, porque durante a semana se trabalhava e se estudava, enfrentando estradas e coisas que a gente, quando saía logo cedo da cidade, só voltava à noite. Então, eu pedalava de uma maneira diferente. Era assim a minha natureza. Então, depois parei. Ah, deixei a bicicleta quando comecei a minha vida em São Paulo, que foi uma vida, um começo muito duro, muito difícil, então nem tinha tempo para isso. E quando a vida foi normalizando, que eu voltei a pedalar, era como transporte, como lazer. Pedalar com as crianças, com os meus filhos. E dediquei ao atletismo, e o atletismo eu tive, por exemplo, uma grande vitória como campeão sul-americano, uma grande derrota quando fui para o Peru super treinado para participar de um sul-americano, crente que ia conquistar outro campeonato sul-americano. E aí, chegando lá, me mandaram mastigar bastante folha de coca, porque a altitude 2000, em Arequipa, Mas 2.400. você só mastigou, é isso? Mastiguei muita coca, só mastiguei. E no dia da prova tinha uma vasta de uma desinteria que a prova foi para o vinagre. Bom, o atletismo, a modalidade de marcha atlética, de uma certa forma, os joelhos se acabaram, e aí
eu querendo continuar esporte, eu tinha 2 caminhos, ou o ciclismo, que não tem impacto, ou a natação. Decidi pelo ciclismo e fui pedalar. Comecei a pedalar esportivamente com 60 anos de idade. E com 60 anos de idade, o que se esperava é que eu fosse pedalar com 60 anos de idade. E eu já parti para um espírito competitivo e já comecei a competir com 60, 61, 62 em mountain bike, provas duríssimas. E como eu participava de competições esportivas, sempre o mais velho da prova, eu era sempre procurado pela imprensa para ser entrevistado. E aí ganhei patrocínio, então eu ganhava bicicleta, a Caloi me patrocinou com a bicicleta Caloi, depois a Jabis, e aí fui competindo até 65, 66, 60. Aí eu parei de competir porque a desigualdade de idade, eu competia com mais de 60 anos, no máximo, algumas provas de mountain bike tinha categoria até 50. Mesmo assim, era 15 anos de diferença. Falei: "Ah, competir para perder não dá, só para perder é difícil ganhar uma competição com 15 anos de diferença na faixa etária". Aí eu parei de competir, mas quando eu estava com 77 anos, surgiu no Brasil o Letap, que é um franchise de um modelo de competição que tinha categoria 70 a mais. Eu estava com 77, fui competir no 70 a mais do Letap. E na primeira prova eu ganhei o primeiro lugar na categoria 70 a mais. Falei: "Opa, agora vou voltar a competir". E continuei competindo no Letap dos 77 até o ano passado, 85, 9 Letaps, participando e ganhando em 9 provas, 5 pódios. Falei: "Tá bom". Mas e aí, esse ano me caçaram, porque a categoria 70 a mais ficou reduzida a 70, 74, então com 86 eu não pude competir. Mas, ô Tony, é excepcional, né? Porque assim, quando a gente olha a tua história, vamos lá, você era um funcionário, eh, de funcionário você vai empreender aos 50 anos, tá certo? Certo, Quando você já inclusive, já, entre aspas, já estava aposentado, né? Ou seja, você era um aposentado, e assim, gente, muita gente olha para a aposentadoria e fala: bom, acabou minha vida, eu vou agora fazer nada, né? Você, pelo contrário, você foi empreender algo extremamente, né, difícil de se fazer a partir de uma certa idade. Eu acho que assim, foi muito desafiador e você conseguiu passar essa fase. Mas quando você me fala que, poxa, com 60, 60 e poucos anos, você começou, né, de novo no ciclismo, de uma forma até competitiva, né, e depois trouxe isso praticamente quase até os 85 anos, eu acho que é uma coisa excepcional, né, porque é uma lição de vida. Eu olho para você e falo: poxa, caramba, quem não quer chegar, né, a tantos anos de vida tão bem quanto você está, né? E eu queria só te perguntar, caramba, o que, que te move para você ter toda essa energia? Porque muita gente meio que se deixa, né? Pô, já cheguei nos 60 e poucos, tal. Não, então eu vou parar, vou dar uma tranquilizada, vou não sei o quê. E meio que a gente esquece que tem uma vida inteira para ser vivida ainda, né? Como é que você vê isso? eu vejo de uma maneira muito simples. Vamos, também na arte tem essa inquietude, né? Eu só vou fazer uma citação e volto, porque eu quero responder a tua pergunta. Na arte também tem essa inquietude, porque no caminho da arte, com 85 anos, de repente eu lancei um livro. Eu nunca botei na minha vida, na minha cabeça, que não, porque é um projeto para ser um escritor, escrever livro. De repente, com 85 anos, eu escrevi o livro e agora, este ano, estou lançando um segundo livro. Tudo bem. Voltando à pergunta.
Essa questão de não parar me parece uma coisa tão lógica, ou seja, manter o corpo ativo e você tem que manter a mente ativa. A mente e corpo é uma coisa só, elas têm que estar em sincronia. Não adianta você cuidar do corpo e não cuidar da mente, você tem um belo físico, mas a cabeça não ajuda, e vice-versa. Então, manter a atividade mental, pensando, produzindo, criando, é tão importante como manter o corpo funcionando, fazendo exercício, se alimentando bem, dormindo bem, manter esse equilíbrio, que isso é que te vai dar qualidade de vida. Ou seja, se você abandona o corpo, se você não tem boa saúde física, a mente não vai estar bem. E você vai abreviar já um negócio que é tão curto, que é a vida, né? A vida dentro de uma visão mais ampla, mais holística, mais cósmica, a vida não é nada, a vida é um suspiro. Então esse pouquíssimo tempo, uma maneira de viver e aproveitar bem intensamente é a atividade, a atividade constante. Excepcional, Tony, excepcional. Bom, para a gente finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para a nossa audiência? Algo inspirador, algum direcionamento, alguma lição que você teve, algum mantra que você usa para ter toda essa energia? Enfim. Olha, tentando. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas acho que dá para simplificar uma coisa muito simples, que é você, desde o princípio, desde o início da descoberta da vida, ir atrás de fazer aquilo que você gosta. Se você vai atrás de fazer aquilo que você gosta, que você tem jeito, que você tem vocação, que você se sente bem, o resto vem como consequência. Perfeito, perfeito. Ô, Tony, que prazer, né? Enorme prazer. Muito obrigado por ter vindo, né? De nos dar essa oportunidade de ter esse bate-papo. Se você gostou desse episódio, por favor, não deixe de dar o seu like, siga o canal e nós vamos ter muitas outras conversas incríveis, como acabamos de ter com o Tony. O Tony, mais uma vez. Quem agradece sou eu. É pena que, como tudo na vida, o tempo é muito curto para tudo, né? Perfeito, Tony. Grande abraço. Obrigado.